FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. A temperatura máxima atinge os 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. E o Mundo em Sua Casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. E na edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, vamos discutir os reflexos da economia na seção das classes sociais. Mas antes, um resumo das principais notícias. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, após reduzir verba, governo promete nova base em 2 anos. Folha de São Paulo, Farc prometem acabar com sequestro de civis. O estado de São Paulo, reconstrução da base na Antártida vai levar 1 ano. Correio Brasiliense, jovens ateiam fogo em 2 moradores de rua, 1 morreu. Valor econômico, mercado mantém cautela mesmo com alta da bolsa. Estado de Minas, 2012, o ano que enfim vai começar. Passado o carnaval é hora de encarar trânsito pesado, imposto de renda e ficar de olho nos políticos. Jornal do Comércio, tumulto e mortes no novo presídio Aníbal Bruno. 0 hora, fogo consome história do Brasil na Antártida. Brasil Econômico, Bresser Pereira propõe imposto sobre exportação de commodities. O Popular, Legislativo, falta de quórum compromete 1 a cada 3 sessões na Assembleia. Diário da Manhã, multiplicação dos templos, igrejas originadas em Goiás conquistam territórios. Agora são 7h03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo e a primeira-dama e presidente da OVG, Valéria Perillo, participam logo mais às 9 horas no Teatro Rio Vermelho do Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, da solenidade de renovação dos contratos do programa Bolsa Universitária. Esse recadastramento é obrigatório e será feito no Centro de Convenções hoje e amanhã. Integrantes do PT e do PMDB não se entendem quanto ao acerto da coligação para as eleições deste ano em Goiânia. Um possível apoio do PMDB ao PT nas eleições de Goiânia esse ano e o apoio do PT ao PMDB ao governo do estado em 2014 já ganhou definição de mão dupla. Mas integrantes de ambos os lados colocam os 2 partidos em rota de colisão. E nesse caso, para alguns, o argumento de que a eleição de 2012 é um assunto, a de 2014 é outra história. Para outros, os apoios nas 2 eleições é assunto único. O deputado Humberto Aidar, do PT, diz que o seu partido lança candidato ao governo em 2014. Olha, o PMDB tem direito de sugerir, de pedir, de achar que o PT tem que estar apoiando o PMDB em 2014. Agora, nós temos o direito de dizer ao PMDB que essa chance é 0. Nós teremos candidato em 2014. Hoje, o nosso candidato, e estamos preparando para isso, é o deputado federal Rubens Ottoni. O PT se prepara para eleger um bom número de vereadores, aumentar o número de prefeitos, e queremos apresentar um nome, um projeto para Goiás. Então, uma coisa é a eleição
eleição de 2012 e já está fechado, mesmo porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda no PMDB é o senhor Íris Rezende Machado. E o Íris não voltará atrás. Ele já disse que o apoio do PMDB é ao companheiro Paulo Garcia. Daí para 2014, muita água vai passar embaixo dessa ponte. O deputado Wagner Siqueira, presidente da Comissão Provisória do PMDB Metropolitano, disse que está garantido o apoio do PT ao seu partido em 2014. Sempre o Íris falou de uma via de ida e volta, de 2012 e 2014. A linha que nós trabalhamos é a linha do PMDB, do qual o Íris também faz parte. É claro que uma aliança, quando você se casa e faz uma aliança, e você usa uma aliança com a sua esposa, vocês dois estão trabalhando por um conjunto, por uma aliança. Existem duas pessoas que têm que ter condições de conviver bem. E assim tem sido o PT. Nós estamos governando Goiânia, participamos dessa administração junto com o prefeito Paulo Garcia, estamos lutando e torcendo por ele. Agora, representamos grandes partidos, PMDB, PT, PSDB, e todo grande partido tem que buscar o poder, porque o poder é a oportunidade que o político tem de fazer as realizações que ele tem para a sociedade, de transformar a sociedade. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. O mundo em sua casa. Política nacional. O ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, vai disputar as prévias do seu partido para tentar ser candidato à prefeitura da capital paulista, segundo o atual prefeito Gilberto Kassab, do PSD. O prefeito disse ainda que, se Serra se tornar o candidato tucano, terá seu apoio irrestrito. Incêndio destruiu 70% da base brasileira na Antártida. O Comando da Marinha divulgou uma nota onde informa que 70% das instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz, base militar do Brasil na Antártida, foi destruída pelo incêndio que atingiu o local na madrugada de sábado. 2 militares morreram após a explosão, o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o primeiro sargento Roberto Lopes dos Santos. O militar ferido, o primeiro sargento Luciano Gomes Medeiros, está internado para observação no Chile, não corre risco de morte e não tem restrições quanto ao regresso ao Brasil. Os 30 pesquisadores, o alpinista que auxiliava os cientistas, o representante do Ministério do Meio Ambiente e 12 funcionários da Marinha foram transferidos para Punta Arenas, no Chile. O ministro da Defesa, Celso Amorim, disse que pesquisas foram perdidas, mas que a base será totalmente refeita. O grau exato do que ocorreu terá ainda que ser objeto de perícia, mas a avaliação é de que realmente perdeu-se praticamente tudo. É uma tragédia, estamos todos compungidos com a perda de vidas humanas, compungidos também com a perda de algum tempo que será perdido, mas também determinados a continuar, até em homenagem ao sacrifício desses que se foram. Os militares teriam morrido tentando conter as chamas. O incêndio atingiu a unidade na madrugada de sábado e começou na área onde se localizavam os geradores de energia. O pesquisador do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ricardo Burgos Braga, que esteve na estação durante 45 dias trabalhando em pesquisas relacionadas ao continente gelado, explica que a preocupação deve ser também com o dano ambiental. A gente lamenta as mortes, a vida perdida, né? Mas agora o grande problema de fato vai ser o impacto ambiental, isso sim, que aquele ambiente, o Brasil tinha estabelecido lá uma série de pesquisas com relação à qualidade ambiental daquele lugar. Quer dizer, o dano ambiental se tornou talvez o mais significativo que até hoje aconteceu na Antártica, assim, porque a lavagem da água que tu usa para apagar um incêndio acaba sendo escorrido pela praia costa dentro da Bahia, né? É uma área preservada e fatalmente a cadeia alimentar vai ser impactada aí. O Programa Antártico completou 30 anos em 2012. Ele começou em 1982 com objetivos políticos e científicos sobre o continente gelado. A estação foi construída em 84. De Brasília, Natália Pianegonda. Agora são 7:09. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está sendo encerrado. Eleitor, procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas e também aos domingos, na central da Avenida Mutirão, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro.
Vamos saber agora como foi o final de semana nas estradas que cortam Goiás. Libório Santos, bom dia. Bom dia, ouvintes da RBC. Bom, relativo à tranquilidade nas últimas 24 horas nas rodovias goianas, nós tivemos um total de 40 acidentes, 23 feridos e uma vítima fatal. Aliás, um fato muito raro, um período de 24 horas em todo o estado de Goiás sem vítima fatal. Nas rodovias federais foram registrados 17 acidentes com 11 feridos. Nas rodovias estaduais, 23 acidentes com 12 feridos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Polícia Militar apreendeu em São Simão, no interior do estado, um adolescente de 17 anos suspeito de tráfico de drogas. De acordo com a PM, o rapaz estava com aproximadamente 5 quilos de maconha escondida em uma mochila, mas ao ver os policiais, ele teria dispensado o entorpecente. 7h11, a seguir, as notícias do esporte. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Fluminense vence Vasco, quebra jejum de 19 anos e conquista a Taça Guanabara. Comandado por um show particular do meio-campista Deco, o Fluminense derrotou o rival pelo placar de 3-1 em confronto disputado no estádio do Engenhão e conquistou o primeiro turno do Campeonato Carioca depois de 19 anos. O Fluminense já está na final do Campeonato Carioca. O Caxias bate Grêmio na estreia de Luxemburgo e vai à final. Vanderlei Luxemburgo não começou com sucesso sua passagem pelo Grêmio. Neste domingo, o time perdeu para o Caxias na decisão por pênaltis após empate por 1-1 no tempo normal. A decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho terá o Caxias contra Novo Hamburgo ou em clássico contra o Juventude. E agora o Campeonato Goiano. Goiás e Atlético empataram seus jogos no encerramento do primeiro turno do Campeonato Goiano. O Verdão não saiu do zero com a Anapolina no estádio Jonas Duarte. O Goiás, que jogou em Anápolis ontem, ficou no 0-0 com a Anapolina, com grande destaque para os goleiros. Arley do Goiás, que defendeu um pênalti no primeiro tempo, e no segundo tempo, Edinho da Anapolina, que fez várias defesas impedindo o gol do time da Serrinha. Nesta quarta-feira, no estádio Aire Pinheiro, o Goiás volta a campo às 10 horas da noite diante da Anapolina. Será a primeira rodada do segundo turno do campeonato. Com o tropeço do Atlético em casa diante do Itumbiara, o Goiás mantém a diferença de 3 pontos para o segundo colocado. Objetivo que foi destacado durante esta fase do Campeonato Goiano. Com 9 rodadas, o Goiás sempre esteve na liderança. O técnico Henderson Moreira criticou muito o rendimento do time no primeiro tempo do jogo de ontem, mas no segundo tempo o Goiás voltou a criar oportunidades e com grande atuação do goleiro da Anapolina acabou não conseguindo marcar um gol no estádio Jonas Duarte. Para o jogo quarta-feira contra a mesma Anapolina na Serrinha, o lateral esquerdo Egídio e o zagueiro Rafael Tolói não poderão atuar, pois receberam no jogo de ontem o terceiro cartão amarelo. A reapresentação para os jogadores do Goiás acontece às 4 da tarde com trabalho de hidroginástica na Serrinha. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. No Serra Dourada, o Dragão começou atrás do Itumbiara, mas igualou o placar. O Atlético só empatou ontem contra o Itumbiara no estádio Serra Dourada em 1-1. Gol marcado através do atacante Marcão no segundo tempo. O Atlético perdeu o jogo por 1-0. O zagueiro Gilson foi expulso e depois, nos minutos finais da partida, o meio-campista Adriano Pimenta sentiu uma contusão e deixou o Atlético com apenas 9 jogadores em campo. Mesmo assim, um resultado conquistado de 1-1, um ponto precioso na sequência do Campeonato Goiano. A torcida vaiou. Ao final do jogo, em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos não quis polemizar e destacou a importância do resultado, já que o Atlético jogou com 2 jogadores a menos a parte final da partida.
o Atlético volta a campo quarta-feira contra o Itumbiara, 8h30 da noite no estádio JK, pela primeira partida do segundo turno, sem o zagueiro Gilson, que foi expulso, e ainda desfalcados de Elias e Felipe, que estão no departamento médico do clube. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h16. Goiás e Atlético terminam o primeiro turno bem à frente dos concorrentes. O time esmeraldino tem 22 pontos e o rubro-negro 19. O craque, em terceiro lugar, se mantém com 13 pontos. A nona rodada ainda marca a primeira vitória do Rio Verde contra o Goianésia, foi de 4-2. Autor de 2 gols, o artilheiro Nonato chegou a 8 gols, 2 à frente de Marcão, responsável pelo empate do Dragão com o Gigante da Fronteira. Morrinhos e Vila Nova completa uma rodada nesta segunda-feira às 8h30 da noite no estádio João Vilela. O craque foi surpreendido em pleno estádio Genervino da Fonseca e perdeu na tarde deste domingo para a Aparecidense por 1-0. O time da região metropolitana da capital voltou a vencer após 3 jogos e retornou à briga pelo G4. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Bruno Aquino. Com o resultado, a Aparecidense sobe para a 5ª colocação com 12 pontos. O craque foi beneficiado pelos adversários e se manteve na 3ª posição com 13 pontos. Na próxima quarta-feira, o craque enfrenta o Rio Verde no estádio Mozar Veloso do Carmo às 8h30 da noite. A Aparecidense joga na 5ª contra o Morrinhos no estádio Aníbal Batista de Toledo, também às 8h30. Às 8h17, estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Banco Central pretende continuar baixando a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, atualmente em 10,5% ao ano, até que ela chegue a um dígito. Quem garante é o presidente da instituição, Alexandre Tombini. 7h17. Apostador de Cuiabá leva 22 milhões de reais na Mega Sena. Um único bilhete acertou as 6 dezenas do concurso 1366 da Mega Sena, sorteado no final de semana, e levou sozinho o prêmio de 22 milhões de reais. A aposta vencedora é da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Os números sorteados foram 12, 27, 37, 44, 54 e 59. Ao todo, 124 apostas acertaram a quina e devem levar cada uma R$ 19.590. A quadra saiu para 7.974 bilhetes e pagará R$ 435 para cada um. E daqui a pouco o Mundo em Sua Casa discute a estabilidade econômica no Brasil. É já já. 7h18. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia anunciaram a libertação de 10 reféns e o fim dos sequestros de civis. O comunicado foi feito ontem. Em dezembro do ano passado, as Farc tinham se comprometido a soltar 6 prisioneiros. O grupo também aceitou que o governo brasileiro forneça a logística para a libertação dos 10 reféns. Os dirigentes do grupo guerrilheiro mais importante e antigo do país, com mais de 47 anos de existência, têm 9 mil combatentes. O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, de 93 anos, teve alta do hospital neste domingo depois de liberado pelos médicos que o trataram de dores abdominais. A última aparição pública de Mandela foi na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da África do Sul, em julho de 2010. Agora são 7h19. A seguir, o debate sobre a estabilidade econômica. Já já. O mundo em sua casa. Prepare-se para uma festa completamente diferente de tudo que você já viu. Venha participar do Luau da Paz. Show com a banda Sentido Contrário e discotecagem com DJ Múcio. Bar não alcoólico com performances de coqueteleiros e artistas de circo. Dia 11 de março, às 19 horas, no Clube Jaó. Meia entrada só R$15. Ingressos Trupe do Açaí. Realização Instituto Soldados da Paz. Promoção Festival Craques da Paz. Patrocínio Unimed Goiânia. Apoio Governo do Estado de Goiás. AGECOM. RBC-FM, Rádio Brasil Central. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro.
Hoje vamos discutir os reflexos do bom momento da economia na ascensão das classes sociais. Um dos destaques nesta área é a classe C, que passou a consumir mais e exige dos empresários mais investimentos, já que está com mais crédito para gastar. Vamos ver como está acontecendo esse crescimento e como esperam que a economia se comporte com essa nova massa de pretensos consumidores. Participam das nossas discussões a presidente da ACIEG, Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, Elenir Queiroz. Bom dia, obrigado pela presença. O prazer é nosso. E o economista e superintendente de suprimentos e logística da Segplan, Bruno Fleury, bom dia. Bom dia a todos. Esperamos também a socióloga e diretora do Departamento de Sociologia da PUC Goiás, Elizabeth Bicalho, que está a caminho, mas ainda não chegou aqui aos estúdios da Rádio Brasil Central. Bom, para começar o debate de hoje, falamos sobre a ascensão das classes sociais nos últimos anos. O crescimento da economia fez com que milhares de brasileiros saíssem da pobreza e outros tantos milionários surgissem. Em Goiás, por exemplo, pesquisa revelou que todo mês 5 pessoas se tornam milionárias. E o brasileiro ganhou poder de compra e qualidade de vida. A economia brasileira, em crescimento, reflete na ascensão das classes sociais. Um dos destaques neste cenário é a chamada classe C, que passou a consumir mais. Com isso, os empresários buscam se adequar para atender a essa demanda. As exigências do público são cada vez maiores. Ele busca preços acessíveis e produtos de qualidade. Os consumidores também já podem pagar por serviços antes inacessíveis, como o de uma empregada doméstica. Segundo o supervisor de pesquisas econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em Goiás, Edson Roberto Vieira, isso se deve à política de transferência de renda do governo federal, aumento real do salário mínimo e facilidade do acesso ao crédito. O resultado tem sido um novo ciclo de desenvolvimento. Isso cria uma dinâmica boa na economia, porque quando você tem aumento do poder de compra, você tem pessoas tendo mais acesso a bens e serviços de modo geral, evidentemente essas pessoas vão demandar mais produtos, vão demandar mais serviços, e as empresas, para produzir esses bens e serviços, têm que contratar, né? Tem que continuar contratando trabalhadores. Você vai ao mesmo tempo dando condições para que as pessoas continuem a demandar esses bens e serviços e para que as empresas continuem a empregar mais pessoas e, em consequência, pagar melhores salários. Apesar do cenário internacional desfavorável, o supervisor do IBGE, Edson Roberto Vieira, acredita que a economia do Brasil vai continuar crescendo este ano, numa média superior à de outros países. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. Essa ascensão é realidade ou a mudança na economia pode mostrar que tudo não passa de ilusão? Afinal, tem muita gente endividada para se manter na nova classe social. A gente pode começar com o economista Bruno Fleury? Bom, na verdade, o Brasil, esse movimento de crescimento econômico, essa sensação de melhoria da qualidade de vida e a ascensão de novas classes sociais, ter um poder aquisitivo maior, é uma coisa recente na história do Brasil, né? Nós vivemos aí um período longo de dificuldades, de inflação bastante elevada, de estagnação econômica, e as pessoas têm que ir aprendendo a viver com isso. É uma questão de educação financeira, do segmento empresarial estar preparado para lidar com isso também, como as pessoas, né, o cidadão comum aprender a lidar com isso. É uma coisa recente. Endividamento faz parte do processo de entendimento de como as pessoas devem operar dentro de uma situação de estabilidade e dentro de uma realidade nova de aumento de renda. Quer dizer, na medida em que isso se tornar um processo, um processo que ficará vinculado à história do país, quer dizer, isso for se acumulando no período, as pessoas vão tendo noção melhor de como lidar com uma melhoria de renda e até mesmo com essa questão do endividamento de curto e médio prazo. Presidente da ACIEG, Elenir Queiroz, como que o setor empresarial tem sentido esse crescimento, esse bom momento da economia brasileira? Olha, é tudo que o setor empresarial deseja, porque isso é mais demanda por produtos, mais demanda por serviços, mais geração de negócios. Então, é o melhor clima possível para empreendedores. E hoje, no Brasil, nunca se viu também tanta criação de empresas, o que significa que o brasileiro hoje não quer apenas arrumar um trabalho, um emprego, ele também está em busca do próprio negócio, em busca de empreender, de gerar produtos e serviços, o que é muito positivo para o país. Então, o setor empresarial vê esse momento como
um excelente momento que o país está vivendo. E daqui a pouco, inclusive, nós vamos discutir o papel das micro e pequenas empresas na economia. Como explicar a contradição desse cenário de estabilidade econômica com a inflação que ainda corrói os ganhos do trabalhador? Quer dizer, há uma estabilidade econômica, mas a inflação continua corroendo os ganhos, não é? Bom, o processo de inflação é uma equação básica da teoria econômica. Quer dizer, há uma questão no Brasil hoje, que foi abordada na primeira pergunta, de que realmente houve um aumento bastante significativo de pessoas com acesso ao consumo. Isso está gerando uma demanda bem acima da expectativa e às vezes até da capacidade das empresas de oferecer produtos e serviços para atender a essa demanda. Então isso naturalmente, em determinado momento, mas não é uma coisa que o governo ainda esteja muito preocupado, até porque o governo agora está até baixando taxa de juros, ou seja, ele mantém essa inflação sobre um determinado controle. Mas é evidente que na medida em que essa demanda cresce, e se ela crescer desproporcionalmente à oferta dos produtos e serviços, é uma lei básica da economia, evidentemente alguma coisa vai ser repassada para preço. Mas alguma coisa também em termos de custos. E o que também pode estar influenciando essa questão de um pouco de inflação aí é a questão do endividamento por parte do governo. O governo tem que ter um certo controle sobre isso. Ele acaba tendo que recorrer ao mercado e isso acaba fazendo com que a taxa de juros fique num patamar um pouco mais acima da realidade. Na verdade, quando se colocou aí até uma fala do presidente do Banco Central, que tem a intenção de reduzir mais a taxa de juros, há uma discussão séria no mercado sobre isso. Se nós já não estamos no limite da redução da taxa básica de juros no Brasil, até porque, apesar dela estar em 10,5%, se você diminui a inflação, abate o nível de inflação que nós temos hoje, você chega numa taxa em torno de 5%, 4,5% de taxa de juros real, que é uma taxa bastante razoável para um país em crescimento econômico como o Brasil, um país emergente. Bruno, a gente tem visto a economia mundial, alguns problemas em alguns países, e realmente o Brasil está fora disso, está longe disso. Qual que é o diferencial da economia brasileira? O diferencial é que nós vivemos aqui uma situação inversa do que nós vivemos há tempos atrás. A Europa vivia uma estabilidade econômica e o Brasil uma situação de hiperinflação, de dificuldades financeiras bastante significativas. De repente o Brasil, até pessoas que hoje estão no poder, criticaram bastante as medidas que foram adotadas para buscar essa estabilização econômica, né? Que foi o maior rigor fiscal nas contas públicas, o ajuste financeiro feito no setor bancário, né? Que vários bancos tiveram que encerrar suas atividades, foi feita toda uma reforma no sistema financeiro nacional, a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, então, uma série de medidas foram adotadas para que o Brasil pudesse voltar a crescer, ter um processo de crescimento sólido. E lá na Europa, vários países estão passando por dificuldades porque não fizeram não tomaram essas iniciativas para ajustar a sua economia. E agora vão ter que fazer, né? Com muito mais dificuldade até, porque a população se acostumou a uma realidade econômica e social e agora vão ter que passar por rigores que eles não viram isso nos últimos 100 anos, mais ou menos. Então, vai ser muito difícil superar isso. E eu acho que vai ser pela dor. Presidente da CIEG, Helenir Queiroz, o setor comercial e industrial está imune a essas turbulências econômicas, principalmente na Europa e Estados Unidos? Não, imune não está, né? Nós estamos numa economia globalizada, mas o Brasil tem algumas características diferentes neste momento. Nós exportamos muito produto não industrializado, as chamadas commodities, né? E elas continuam sendo muito demandadas, aço, ferro, grãos, né? Então, e hoje nós exportamos só 15% da nossa produção. Então, o crescimento econômico ainda se dá muito em cima do mercado interno, que tem uma capacidade ainda de absorver e de crescer muito grande. Hoje nós temos a maior parte da nossa população está na faixa entre 20 e 30 anos. Então, é uma faixa de pessoas que precisam e querem consumir. Então, a gente tem que estar sempre com um olho no peixe e outro no gato, né?
olhando lá o que está acontecendo lá fora, mas tirando proveito deste bom momento que o país tem no seu mercado interno, e há potencial para crescer muito. Não é brincadeira essa possibilidade de nos tornarmos a quinta economia do mundo. Nós temos claras possibilidades de fazer isso sim, se a gente souber trabalhar direitinho e fazer as coisas como devem ser feitas. Agora são 7h31, nós vamos a um rápido intervalo. Nós estamos discutindo no Mundo em Sua Casa hoje os reflexos da economia na seção das classes sociais. Daqui a pouquinho a gente volta. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. 7h32, o Mundo em Sua Casa discute hoje os reflexos da economia na ascensão das classes sociais. E o ano de 2012 começou e só se fala de empreendedorismo. Muita gente acha que agora é a hora para você se tornar um empreendedor. Mas será mesmo que é o tempo? Afinal, economistas falam em tempos de menor crescimento na economia. A orientação é ter um bom planejamento para se manter no mercado. Cerca de 25% das empresas são fechadas no primeiro ano de existência, justamente por falta de um plano bem elaborado ou outros erros. Ainda com as cautelas e o índice significativo de negócios sendo fechados, micro e pequenas empresas são responsáveis por 53% do PIB e para o Sebrae há espaço para mais crescimento. Os micro e pequenos empreendedores com faturamento de até R$3.600.000 por ano representam mais de 97% das empresas instaladas em Goiás. De acordo com o Sebrae, a maioria é do setor de comércio e serviços, impulsionado por empreendedores individuais que têm novas regras para a formalização do negócio e vendem até R$60.000 por ano. De acordo com Manuel Xavier, superintendente executivo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, as condições do mercado interno oferecem oportunidades ao empreendedorismo. O mercado, ultimamente, tem sido um mercado favorável a esse processo de crescimento das empresas. O Estado deixou de ser empregador, o município deixou de ser empregador, as empresas públicas deixaram de ser empregadoras. E o que ocorre? As pessoas, por necessidade, têm que procurar atividade produtiva por uma questão de subsistência. E há espaços importantíssimos ainda a serem assumidos. As oportunidades estão aí. Cabe aos empresários, às pessoas empreendedoras, a tarefa de somar todos os fatores que estão inseridos na abertura de um negócio e tomar a decisão de participar desse mercado. De acordo com o superintendente do Sebrae Goiás, Manuel Xavier, apesar das oportunidades, ainda há entraves para o desenvolvimento da micro e pequena empresa. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de crédito para as micro e pequenas empresas. As instituições oficiais de crédito, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a Agência de Fomento, o FCO, hoje tem taxas muito mais atrativas do que um ano atrás. Mas o acesso ao crédito ainda é uma dificuldade. Existem os créditos, mas as empresas ainda, por exigências de avalistas, de garantias reais, ainda dispõem de dificuldades para ter o acesso ao crédito. A burocracia na abertura, no fechamento ainda é muito grande. Há necessidade da simplificação dos processos burocráticos, de facilitar a abertura, facilitar as alterações contratuais, facilitar a baixa de uma forma informatizada. Há a necessidade da categoria de micro e pequena empresa acompanhar o que foi feito no empreendedor individual, que você abre uma empresa hoje via internet. O superintendente do Sebrae, Manuel Xavier, informou ainda que as micro e pequenas empresas são responsáveis por 53% do PIB goiano. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Presidente da ACEG, Helenir Queiroz, na sua avaliação, quais os setores da economia que ainda podem crescer? O setor de serviços tem muitas oportunidades, e principalmente no estado que está crescendo e atraindo indústrias, é um segmento que tem um potencial enorme. A área de turismo, tudo que está ligado a turismo vai ter um boom muito relevante, em Goiás em particular. Imagina todas as cidades que estão
tentando atrair turistas para os próximos eventos, né, de Copa do Mundo, em particular, que vai ocorrer muito próximo de nós, em Brasília. Há uma infinidade de oportunidades hoje na área de tecnologia da informação, na área de biotecnologia, na área de medicamentos. Goiás tem uma indústria fantástica na área de cosméticos. Então, há vários segmentos que estão crescendo muito e geram oportunidades. Mas eu diria que para quem está começando um negócio hoje, a área de serviços é a mais atraente. Mas aí tem que saber empreender, né? Olha, eu até, ouvindo o índice ali, eu me lembrei de quando eu comecei a minha empresa, nos anos 80. Naquela época, 80% das empresas fechavam antes de 2 anos. Então, ouvindo o índice de 30%, eu falei, uau, melhorou bastante, né? E hoje empreender é bem mais fácil do que naquela época. O mercado é mais receptivo, né? Agora, os cuidados de sempre, fazer bom planejamento. O Sebrae dá muito apoio ao empresário no seu começo de carreira, em capacitação, em consultoria para o pequeno empresário, né? E isso é muito importante. Alguns erros básicos matam a empresa logo no início. Confundir o caixa da empresa com o caixa pessoal, não separar as contas, não saber a real lucratividade. Então, são erros bem básicos que, numa formação, numa capacitação rápida, se resolve isso. Empreender é um dos caminhos para o Brasil crescer. Incentivar as micro e pequenas empresas. Tem espaço para nós termos mais do que nós temos hoje, que é 53% do PIB na mão das pequenas empresas. E o brasileiro, ele é um empreendedor nato. Ele tem esse espírito de começar, de querer, de ir para o mercado, é da natureza do brasileiro. Então, acho que tem muito espaço para crescer e acho que o crescimento do país, a melhoria da renda, do emprego, passa por esse espírito empreendedor do brasileiro. Bruno Fleury, o superintendente do Sebrae, Manuel Xavier, falou em burocracia e dificuldade do acesso ao crédito como os principais desafios para o microempreendedor. É por aí? O crédito é um instrumento bastante importante, aliás, fundamental, né, com o objetivo do fomento ao desenvolvimento econômico. O governo e os bancos privados têm essa... Aliás, o Brasil, depois que estabilizou a economia, né, o sistema financeiro voltou à sua atividade básica, né, que é realmente ser um instrumento de fomento ao desenvolvimento. E antes, enquanto nós tínhamos inflação acelerada, os bancos eram um sistema de aplicação financeira somente, né. Quer dizer, esse retorno do sistema financeiro como um indutor do desenvolvimento econômico é muito importante, mas é evidente que precisa haver uma melhor ainda, acho que ainda há uma margem, uma gordura a ser queimada para poder resolver, por exemplo, a questão do spread bancário, né? A diferença entre que os bancos, a taxa que eles pagam na captação e a taxa que eles cobram nos empréstimos. Isso o próprio governo já admitiu que é preciso dar um jeito de reduzir isso para reduzir ainda mais a taxa de juros. Mas o governo tem uma boa parte de colaboração nisso, né? Principalmente com relação à carga tributária, uma série de questões que acabam influenciando nessa diferença e fazendo com que a taxa de juros ainda seja uma taxa de juros elevada em termos no padrão internacional. Mas que os empresários hoje já se trabalha com uma taxa de juros bastante razoável no Brasil. E os mecanismos oficiais de crédito, né, BNDES, agências de fomento, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tem que capitanear esse processo de fazer chegar às empresas, micro, pequenas e médias empresas, esses recursos financeiros para que essas empresas possam investir em melhorar seu parque industrial, os equipamentos, capacitar a mão de obra, essa coisa toda, e poder atender o mercado na medida desse crescimento dessa população consumidora que nós temos aí hoje, ávidos por adquirir bens de consumo. Helenir Queiroz, presidente da CIEG, quer falar? Olha, ele citou a questão da carga tributária. As micro e pequenas empresas, elas têm a facilidade do Simples, que reduz enormemente a carga tributária das pequenas empresas, exatamente porque elas não têm as mesmas condições de competir com as médias e grandes. Ocorre que
por decisão dos secretários de Fazenda do Brasil inteiro, através de um órgão chamado CONFAS, decidiu-se acabar com esse benefício das micro e pequenas empresas através de um nomezinho antipático chamado substituição tributária. A maioria dos empresários, dos micro, não sabem ainda o que vai acontecer com os negócios deles quando todos os segmentos entrarem em substituição tributária. Eles vão passar a competir de igual para igual em termos de ICMS com as médias e grandes empresas. Então, eu diria que mais até do que o que está acontecendo lá fora, é a maior ameaça para o pequeno e microempresário. A carga tributária, então. Esta nova carga tributária, que em alguns casos multiplica por 10 o ICMS. Então, uma microempresa que hoje, por exemplo, uma microempresa do segmento de materiais de construção, ela paga entre 1,75% e 3,95% de ICMS. Ela vai passar a pagar 17%. Então, quem paga 1,75% vai para 17%. É 10 vezes mais. Então, essa é a grande ameaça que está no ar para a pequena e microempresa. Pequena e microempresa que responde por 97% das empresas instaladas em Goiás. Presidente da CEG, Elenir Queiroz, nós agradecemos a sua participação aqui. Você tem que nos deixar mais cedo. De toda sorte, obrigado pela presença. O prazer foi nosso e falar com os ouvintes da RBC, estou à disposição, é sempre um prazer. Obrigada. Obrigada, 7h42, um breve intervalo. O mundo em sua casa. Na Barbosa Automóveis você é bem atendido. Ela oferece veículos periciados com garantia e procedência. A Barbosa Automóveis troca seu veículo por um de menor valor e ainda volta ao troco. Quer financiar? Vem em uma das nossas lojas que a Barbosa providencia tudo para você. Seja na compra ou na venda de seu veículo, a família Barbosa Automóveis é a sua garantia e segurança em veículos novos e usados. Barbosa Automóveis, várias lojas espalhadas pela Grande Goiânia. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está sendo encerrado. Eleitor, procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas e também aos domingos, na central da Avenida Mutirão, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h43, o Mundo em Sua Casa discute hoje a estabilidade econômica no Brasil. E um dos bons reflexos da ascensão econômica do país foi a geração de empregos. Sim, a indústria cresceu e contratou mais, o comércio lucrou, já que a população com mais dinheiro no bolso foi às compras. Para a Federação do Comércio, o momento é muito bom para compras e vendas, mas os dois lados dessa engrenagem precisam ficar atentos. O consumidor deve ter muito cuidado para não endividar além do que pode pagar, e os comerciantes precisam ficar atentos para não ter que pagar com a inadimplência. O bom momento da economia fez com que o brasileiro tivesse acesso, através do crédito, à aquisição de alguns bens que antes eram impossíveis de serem comprados à vista. Apesar das várias oportunidades, a orientação do presidente da Federação do Comércio de Goiás, José Evaristo dos Santos, é para que o cidadão tenha critérios e muito cuidado, principalmente nas compras a prazo. Não há, assim, uma preocupação em consumir mais. O governo, inclusive, está adotando medidas incentivando o consumo para a manutenção do crescimento da economia, do PIB brasileiro, porque o mercado externo não tem sido, nesse momento, muito bom para o Brasil. O Brasil não está vendendo para a Europa, a China, que era o grande compradora, diminuiu consideravelmente suas compras no Brasil, mesma coisa com a América do Norte. Então, a Europa, a crise não solucionada, então resta ao Brasil trabalhar com o seu mercado interno. E aí sim, então é um esforço do governo, diminuindo taxas de juros, fazendo outras formas de incentivo para que o brasileiro pudesse voltar a consumir. Mas é uma preocupação porque ao consumir, se for pelo financiamento, haverá o endividamento. Então é uma preocupação. Nós pensamos muito com responsabilidade, consumo com responsabilidade, consumo
dentro daquilo que seja adequado ao bolso de cada consumidor. É exatamente nesse ponto aí que eu ia entrar. Com tanto crédito disponível hoje na praça e o brasileiro escutando aí, sendo bombardeado por informações de que o país vive um bom momento, não há um risco de mais para frente acontecer uma quebradeira aí, não? O problema é até que o lojista tem que preocupar em ser mais seletivo num momento como esse e evitar que o consumidor se torne um endividado. E isso é preocupante. As pesquisas feitas aqui pela Federação, que fazemos todos os meses sobre o endividamento das famílias, em relação ao restante do Brasil, aqui nós estamos em uma boa situação. Agora, no último mês, que nós divulgamos isso aí, que apenas 35% das famílias goianas estariam endividadas e apenas 16,9% com contas em atraso. E dessas endividadas, com contas em atraso, somente 7 não estavam em condições de pagar. Então a situação goiana é muito boa em relação ao país, onde foi demonstrado também endividamento de 58% das famílias estão endividadas. Então, 58 é um número altíssimo. Se no restante do Brasil, que está com 58, o governo incentivar e esse endividamento subir ainda mais, certamente é risco. Esse nível de endividamento em fevereiro vai ser muito superior ao do mês anterior, que é janeiro, porque são as compras de material escolar, matrícula, uniformes, que leva todas as famílias a entrar na compra, inclusive com pagamento posterior. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Bruno, nesse momento, o consumidor ele está comprando mais, é o que a gente ouviu nessa matéria, mas é preciso ter mais cautela? Bom, é verdade, o consumidor precisa avaliar bem, né, esse nível de endividamento. As pessoas precisam, e aí é que eu insisto nessa tese, né, da educação financeira, né, que isso eu acho que tem que começar lá na escola, e trabalhando a criança, dos cuidados que ela deve ter. Agora que a gente está vivendo essa estabilidade, é possível você ensinar isso, né, explicar como é que funciona o mercado, que dinheiro não nasce em árvore, e que a conta bancária do pai é limitada, né? Normalmente a criança não tem muita noção disso nos primeiros momentos. Mas na medida que isso for, as pessoas... Porque é um dilema interessante, né? O país precisando... o país nesse crescimento bastante significativo, todo mundo queria o crescimento econômico, e agora, mas agora o pessoal está endividando. Endividamento não significa inadimplência. Se as duas vierem juntas, aí realmente complica. Mas o endividamento dentro de um limite em que as pessoas tenham condição de pagar, aumentar o endividamento em determinados momentos do ano, vai acontecer em função desses ciclos. Esse ciclo de começo do ano é uma questão histórica. Todo começo de ano as pessoas aumentam seu endividamento em função de uma série de despesas que advêm, além das consequências do gasto final de ano. O que precisa é administrar isso adequadamente para isso estar dentro do orçamento. Para isso conseguir estar inserido dentro de um orçamento que você consiga pagar no correr do ano. O que não dá é você ultrapassar o seu limite de renda com esse endividamento, de forma que você caminhe para a inadimplência. Aí sim isso tem consequência nefasta no comércio e, por tabela, em todo o segmento na cadeia produtiva. Mas é uma questão realmente é evidente que é preciso fazer o alerta às pessoas, esse trabalho que inclusive a imprensa faz muito bem, de educação financeira, de mostrar esses riscos, mas é um dilema positivo, né? O que não dá é para acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, que por aquela crise que ocorreu nos Estados Unidos, que foi motivada por um endividamento bastante significativo da população e com uma inadimplência na sequência, e que atingiu, inclusive, várias instituições financeiras, foi por uma falta de planejamento do governo no que se refere à necessidade de fazer com que a economia se acelerasse. E deixou com que as instituições financeiras adotassem práticas que, normalmente, aqui no Brasil, isso não aconteceria em hipótese alguma, que é financiar pessoas que já estavam num nível de endividamento bastante superior à sua capacidade de pagamento. Então, isso no Brasil está sob controle. Os bancos hoje têm um sistema onde eles avaliam claramente o risco de qualquer empréstimo e não financiam pessoas que tenham um risco bastante superior à capacidade de pagamento. Então, essa balança tem que se manter aí num determinado equilíbrio, de forma que esse endividamento, ele movimenta a economia. Né? Movimenta a economia. Por isso é que os prazos hoje estão bastante longos aí, financiamento de automóvel, habitação, essa coisa toda, porque o valor da prestação tem que caber dentro do orçamento de cada família dessa que está entrando no mercado agora. Outro reflexo na economia é a geração de empregos. E o estado de Goiás registrou saldo positivo em janeiro de 2012.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, em dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram gerados 8.706 empregos seletistas, equivalentes à expansão de 0,75% em relação ao estoque de assalariados com carteira assinada no mês anterior. Os setores que mais contribuíram para o resultado foram indústria de transformação, mais 2.733 postos, serviços, 2.442, construção civil, 1.528 e agricultura, 1.505. No caso do agronegócio, o assessor técnico da Federação da Agricultura de Goiás, Leonardo Machado, destaca os reflexos do bom momento. O agronegócio, ele é um dos principais motores da economia goiana, né? Quando fala agronegócio, engloba tudo, produção, serviços, indústria de transformação, e isso tudo se representa uma grande parcela do PIB do estado de Goiás, estima-se em torno de 65% a 70%. E o reflexo disso é na geração de empregos. Acabou de sair os dados do Ministério do Trabalho, né, do CAGED, que é o saldo de empregos esse mês, e a gente observou um resultado bastante positivo, em torno de 1.505 postos de trabalho gerados nesse mês de janeiro. Leonardo ressalta ainda os esforços do setor para qualificar a mão de obra do campo e aumentar mais ainda a empregabilidade. Um dos principais entraves é a mão de obra qualificada. A gente tem o nosso Sistema S, o Senar, que trabalha fortemente nessa área, com grande geração de cursos de profissionalização, porém ainda tem um caminho muito grande a percorrer devido a toda essa situação. Quais as principais medidas para aumentar a empregabilidade, então, no caso? Com certeza, aumentar o volume de cursos, né, de capacitação, para tornar um trabalhador mais capacitado e, consequentemente, proporcionar uma maior produtividade do seu trabalho. O bom resultado em relação à agricultura foi alcançado principalmente pelo bom desempenho do saldo de empregos da atividade de cana-de-açúcar, que registrou saldo positivo de 1.208 postos. O restante dos postos gerados é dividido entre produção agrícola e pecuária, com destaque para a produção de grãos. Nos próximos meses, são esperados resultados positivos, com a intensificação da colheita e da entre-safra na pecuária leiteira. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Agora, o que pensa o trabalhador? Apesar do momento na economia brasileira, trabalhadores reclamam dos salários defasados. Vários setores da economia brasileira crescem e precisam de mão de obra qualificada. A cada dia aumenta o número de vagas de emprego no Brasil, o que representa um quadro favorável à classe trabalhadora. Apesar disso, aqueles que estão no mercado se sentem desvalorizados. As greves se multiplicam por todo o país, seja funcionário público ou da iniciativa privada, a reclamação é a mesma. Os salários estão defasados. Segundo a presidente da Central Única dos Trabalhadores em Goiás, Bia de Lima, falta qualidade de vida para o assalariado. É muito difícil mostrar para a sociedade que é hora também de se investir no trabalhador. Sempre acha que é hora de investir em máquinas, investir em infraestrutura, mas nunca no ser humano. Nós queremos que possa garantir qualidade para o trabalhador, ter condição de se qualificar, porque hoje o mercado de trabalho exige cada vez mais que ele se qualifique, até porque ao se qualificar ele terá condições de crescer, de ter perspectivas novas, e isso para nós é muito importante. Agora, infelizmente, este é um aspecto que se fala, mas não se faz. A presidente da CUT Goiás, Bia de Lima, alerta para a necessidade da redução da jornada de trabalho. Nós estamos lutando para ver se o Congresso Nacional aprova a redução de 44 para 40 horas semanais e, infelizmente, isso não avança no Congresso Nacional. Justamente por quê? Porque o setor empregador, os patrões não querem abrir mão da sua grande margem de lucratividade. Segundo especialistas, há uma ilusão de que o mercado de trabalho pode ser favorecido porque o consumo é alto. Isso porque tanto a produtividade quanto a rentabilidade das empresas estão caindo. Alguns são pessimistas e acreditam que a situação pode se complicar no segundo semestre deste ano. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55. Bruno, como explicar essa insatisfação da classe trabalhadora? Olha, eu acho que, eu estava aqui pensando aqui enquanto estava ouvindo e me lembrando de outros debates que eu participei sobre a questão da economia em tempos atrás, onde, na verdade, a gente estava discutindo como controlar a inflação, como resolver o problema da dívida externa, da dívida interna, do endividamento dos estados, a questão do desemprego. Hoje o debate é um bom debate, né? Porque, na verdade, nós estamos discutindo aqui agora como oferecer mais mão de obra para o mercado, que o mercado está absorvendo trabalhadores com uma velocidade muito superior do que a oferta. Quer dizer, uma taxa de desemprego, uma das mais baixas historicamente, 6%, quer dizer, isso se equipara a países desenvolvidos.
Quer dizer, nós estamos com falta de mão de obra. Vários setores estão reclamando que não tem mão de obra, até setores básicos de prestação de serviço. Se você anda aqui em restaurantes em Goiânia, aqui, a maior reclamação é que você não encontra garçons para trabalhar nesses restaurantes. Estão importando mão de obra, vindo gente dos estados do Norte, Nordeste, vindo trabalhar em Goiás. Você não dá aqui, você vê nem se fala, com muita frequência. Mão de obra, construção civil, está terrível. Engenheiro, esse pessoal mão de obra que você forma, leva um tempo você formar. Então, hoje a discussão precisamos qualificar melhor o trabalhador. E a discussão não é um problema da oferta de emprego, mas como ter ganhos reais no salário do trabalhador. Quer dizer, a discussão é num outro nível, num outro patamar. Que eu acho que faz parte, né, do processo, eu acho que tem que se discutir isso, porque temos que evoluir cada vez mais. Resolvido um problema, vamos para o próximo. O próximo agora é esse. Quer dizer, então, eu acho que é uma boa discussão. Estamos num momento positivo. Não acredito, como foi dito aí, de que no segundo semestre as coisas possam ter uma certa desaceleração na economia. Eu não acredito que isso vai acontecer no Brasil e nos países emergentes. China, a Rússia, a Índia, que tem ainda uma margem muito boa de crescimento, principalmente movida pelo consumo interno. Se as coisas se acalmarem lá fora, é aí assim que a gente vai pegar uma velocidade um pouco maior. Mas nós temos condições de manter esse ritmo ainda por um bom período, mesmo que as coisas lá fora ainda demorem um pouco mais. A não ser que aconteça aí uma catástrofe, alguma coisa que a gente sempre fica sujeito ali pelaquela região do Oriente Médio, né, que sempre deixa a gente um pouco preocupado com a perspectiva disso com relação ao resto da economia. Mas, não sendo isto, o Brasil continuará navegando porque fez o dever de casa lá atrás, inclusive com uma coisa que poucos comentam, porque já entrou no dia a dia da gente, que foi controlar a inflação. Isso foi básico para que a gente pudesse estar fazendo essa boa discussão hoje com relação à economia brasileira. A inflação que anda em torno dos 6% ao ano. 6%, quer dizer, nós tivemos isso lá no governo Collor, nós tínhamos isso ao dia. 6% ao dia. Quer dizer, chegou a 9% ao dia. Quer dizer, que quando você conta isso para qualquer criança na escola, eles riem, acham graça. Como é que vocês conseguiam sobreviver com inflação de 9% ao dia? Isso é uma loucura, né? Mas hoje nós estamos com inflação de 6% ao ano, estamos discutindo, nossa senhora, pode passar para 7%, podemos cair para 5%. Quer dizer, é uma discussão extremamente positiva, boa de se fazer, porque realmente é um momento bastante importante que nós estamos vivendo na economia nacional. Mas há uma relação de distanciamento, de certa forma, entre esse controle da inflação e os salários? Não, porque, na verdade, o que acontece hoje, né? Você, quando ganha... A reposição salarial está acontecendo, que é o quê? Na data base, todo trabalhador recebe, pelo menos, a inflação do ano anterior. Ele repõe o seu poder aquisitivo. Isso, todas as categorias conseguem isso. Mas do ano anterior? Normalmente é assim, né? É assim que ocorre. Porque você não tem como você antecipar o índice de inflação que vai acontecer. Isso aí seria exercício de futurologia. Mas aí... Mas ele está sendo reposto. O que está em discussão vamos repor e vamos ter algum ganho real. Mais 2%, mais 3%, que eu acho que é um ganho bastante significativo. Como o governo está fazendo agora, o governo do Estado. Estados não tinham condição de fazer o que está acontecendo agora. Ter database para o servidor público, em época de inflação, isso nunca ocorreu. Não era impossível isso. E agora está acontecendo. O servidor público tem database. E ali ele está tendo não só a reposição, mas até algum tipo de ganho real. Então isso é uma situação nova para os brasileiros, que vão ter que agora ir aprendendo a conviver com um país em desenvolvimento, com um passo acelerado para se tornar realmente uma nação desenvolvida. Economista Bruno Fleury, nós agradecemos a sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, um bom dia a todos, um bom início de semana, né? O Mundo em Sua Casa discutiu hoje os reflexos do bom momento da economia, sobretudo na seção das classes sociais. Karine? E um crime chocou moradores do Jardim Vitória 3, região noroeste de Goiânia, neste fim de semana. A aposentada Sueli Onofre Martins de Brito, de 64 anos, teria sido morta a machadadas pelo próprio filho na madrugada de sábado para domingo. Marcelo Martins de Brito, de 37 anos, sofre de esquizofrenia e estaria em surto psicótico. Ele chegou a ser flagrado pelo irmão ao lado do corpo da vítima, segurando um machado nas mãos. O rapaz ainda teria tentado agredir vizinhos, mas foi contido pela polícia militar e encaminhado à carceragem da Delegacia de Investigação de Homicídios, onde permanece detido.
8h01 em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeli Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Otair José e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. A direção de tele e radiodifusão é de Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h. Obrigado pela sua companhia e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.